Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Como é bom estar com você novamente para a gente discutir sobre missão, igreja, cultura. Nós que estamos aí nessa jornada para conversar um pouco sobre a igreja na narrativa bíblica. A gente já falou tanta coisa bacana aqui, tem tanta gente aí reagindo, dizendo: ô Alex, obrigado aí, tem sido edificador, descobrir um pouco mais sobre o papel da igreja dentro da narrativa bíblica, descobrir a nossa história, a nossa identidade, o nosso chamado. E a gente conversou no último episódio um pouco sobre a imagem da igreja, as imagens da igreja no Novo Testamento, visto que a igreja não tem uma definição, na Bíblia a gente não tem uma definição do que é igreja, mas a gente vai encontrar várias imagens e a gente deve se pautar por essas imagens para a gente descobrir o que é o propósito de Deus para nós, o que Ele quer de nós como igreja, e é tão bonito quando a gente descobre isso. A gente já está chegando basicamente ao fim dessa série e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa igreja missional na história bíblica, né? E a gente vai recapitular um pouco aí, diante de tantas coisas bacanas que a gente já conversou, sobre como essa igreja missional ela participa da missão de Deus, como ela dá continuidade à missão de Israel no Antigo Testamento, como essa igreja dá continuidade à missão do reino de Jesus Cristo e como ela também dá continuidade ao testemunho da igreja primitiva. É muito bacana quando a gente entende a igreja participando da missão de Deus, porque você vai entender a verdadeira história do mundo. É isso, a verdadeira história do mundo. Você vai ver o pano de fundo, que é essa criação de Deus que foi corrompida pelo pecado. E agora Deus começa essa longa jornada de recriação. E daí a gente chama isso de Missio Dei, da missão de Deus. O que é a missão de Deus? É essa jornada de Deus ao longo da história da humanidade, a história do universo, para recriar todas as coisas em favor do seu Filho, Jesus Cristo. E a igreja tem o privilégio de participar dessa jornada de Deus de recriar todas as coisas em Jesus. É muito bacana porque esse privilégio que a igreja tem define a sua identidade. Porque agora a sua identidade está fundamentada no papel que Deus designou para o seu povo nessa história específica. E aí então você vai começar a compreender de que o povo de Deus ele é escolhido por Ele, por Deus, em favor do mundo, não é em favor de si próprio. Não é em favor dos seus próprios programas, dos seus próprios eventos, da sua própria vida comunitária, não, mas é em favor do mundo. E à medida que a igreja está agindo no mundo, que ela se entende como povo de Deus. Isso é muito importante, diante de um contexto onde a gente vê cada vez mais a igreja enclausurada, a igreja fechada nas suas próprias fronteiras. Esse chamado da igreja para fora é que dá o seu verdadeiro entendimento da sua história, da sua identidade e também do seu chamado. É nessa tarefa, como parceiro da aliança de Deus, que a gente vai entendendo que a igreja ela está aqui para mediar a bênção para a sua vizinhança, para a sua comunidade. A vida do povo de Deus é desde o início, gente, dirigida para fora, em favor das nações, em favor do mundo, em favor da nossa cidade. Então a igreja agora é o lugar da obra de renovação divina. E o povo de Deus agora é o primeiro a experimentar essa salvação, mas não é exclusivamente para si. Pelo contrário, o povo de Deus agora recebe essa salvação para abençoar os outros, recebe para ser canal. Os cristãos agora são um povo que tem aquela máxima: vem, junte-se a nós, não fica só para si, não fica com a bênção só para si, porque entende o seu chamado de ir para fora e ser luz para as nações. É muito importante porque quando você vê essa igreja que entende de que ela participa da missão de Deus e ela também dá continuidade à missão comunitária de Israel, a igreja agora a gente começa a perceber com muito mais força isso de que ela não nasceu como uma comunidade novinha em folha, não, mas como Israel restaurado, que foi depurado e que agora chama os gentios para serem incorporados nesse grande povo de Deus. Aqui você vai perceber aquela lógica, a gente já conversou sobre continuidade e descontinuidade. Você vai ver desde o Gênesis capítulo 12, 1 a 3, ali Êxodo 19, também versículo 3 a 6, essa perspectiva universal de Deus que usa como método peculiar escolher um povo para ser o seu canal de bênção, para ser o seu instrumento. No fundo, que Deus está dizendo o seguinte: a sua igreja é o meu canal, é a minha representação, é a minha embaixada de bênção nessa comunidade. Essa rua, a sua casa, que é a minha igreja, a extensão micro na sua vizinhança, que é você e a sua casa, foi colocado aí para ser um canal, para ser um instrumento do meu chamado, do povo, para essa reconciliação em Jesus Cristo. E agora você vai ver que essa comunidade de Israel,
a igreja vai incorporando todo esse chamado da comunidade que havia em Israel agora para essa igreja, e isso se estende a nós também. Você vai ver que como comunidade de Israel o povo foi escolhido, Israel foi um povo escolhido para ser essa propriedade de Deus e mediar a bênção da salvação para as nações. Assim também nós somos chamados como povo escolhido para ser um mediador da bênção. Muita gente confunde isso porque acha que a gente é escolhido como um povo remanescente para ser salvo. Não, salvação já foi externada para todo mundo. Nós somos escolhidos agora para ser o instrumento dessa salvação, para ser o canal, para ser a bênção para as pessoas, para mediar essa bênção de salvação para as nações. Assim como o povo de Israel foi um povo redimido, nós também, a igreja é chamada a ser um povo redimido, um povo liberto da escravidão, liberto da servidão, agora para servir somente ao Senhor e proclamar a libertação do jugo do pecado a todos aqueles que estão à sua volta. Esse também é um povo da aliança, um povo que é ligado por esse relacionamento, que Deus dá esse privilégio para nós de participar da sua missão, e temos agora uma aliança com Deus nesse relacionamento de aliança, onde o propósito da salvação às nações se torna vigente através da nossa vivência, através dos nossos diálogos, através dos nossos relacionamentos. Nós somos chamados dentro desse povo da aliança também a ser chamado agora para uma nação santa. Um povo que anda no caminho da justiça, da instrução do Senhor, da Torá, um povo que é um modelo de vida. E esse modelo de vida é demonstrado não somente em palavras, mas em ação, em modo de existência, na nossa vizinhança, no nosso dia a dia. E isso é demonstrado como santidade para todos aqueles que estão ao nosso redor, e isso atrai. E por isso que esse povo reconhece as nações, a nossa vizinhança, vai começando a reconhecer a presença de Deus em nós, porque a gente se torna um modelo atraente aos olhos atentos de todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu tenho experimentado isso na minha vizinhança, e tem sido tão bom ser um canal de bênção para a minha vizinhança. Esses dias, por exemplo, a Dani, a minha esposa, teve que viajar junto para buscar as minhas filhas que estavam na casa da vovó, e eu fiquei sozinho, né, na vizinhança ali, sozinho em casa. E foi muito bacana ver os meus vizinhos me convidando para almoçar um dia na casa de um, outro dia na casa de outro, e a gente poder ao redor da mesa transmitir graça, dialogar sobre intimidade. Quando você começa a vivenciar de que você foi chamado para ser uma nação santa, um povo da aliança, um povo redimido, um povo escolhido, agora você começa a ser reconhecido como um povo que tem a presença de Deus e se torna, sem dúvida, um modelo atraente para a comunidade. A gente vai perceber de que agora a igreja é chamada também a dar continuidade à missão de Jesus, porque o fracasso de Israel impeliu os profetas a começar a ansiar pela formação de um Israel escatológico, um Israel do tempo do fim. Um povo que poderia, de certa forma, cumprir a incumbência missional em todas as suas especificações. E Jesus agora ele chega. Ele diz que o reino dele chegou e ele proclama isso, olha, o reino chegou, não só em palavra, mas eu próprio, disse Jesus, eu próprio cheguei aqui, eu estou encarnado e eu sou a presença. E agora eu costumo dizer até que é melhor chamar o reinado do que o reino. O reinado de Deus chegou porque o rei está ali conosco, o rei da manjedoura. E ele chegou agora para ajuntar o seu povo. Esse Israel que havia sido disperso, ele veio para juntar, e Jesus vai reunir o núcleo da igreja. Ele começa com 12. Eu sempre digo para os colegas, olha, nunca menospreze os pequenos começos. Jesus começa com 12, depois vai para os 70, que são símbolo dessa expansão missionária do povo de Deus às nações. E ele diz, antes de partir, olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse chamado chega até nós. Assim como o Pai enviou Jesus, nós somos enviados. Isso quer dizer, gente, que a igreja ela faz parte da missão de Jesus. Ela tem essa propulsão da missão de Cristo, porque assim como o Pai enviou Jesus, Ele também nos envia. Nos envia para ser a comunidade do seu reinado, a comunidade do reino. Veja, a igreja não é o reino, mas ela é a comunidade que representa o reino de Deus. Ela é a comunidade onde essa representação é vista, é conhecida na vizinhança. E eu estou falando da sua casa, eu estou falando da comunidade de crentes. As pessoas percebem de que se eles quiserem ter uma noção do que vai ser os relacionamentos no céu, conheça os relacionamentos da comunidade de crentes. Se eles quiserem ter uma noção como é que vai ser a vizinhança no céu, conheça a sua casa. Nós estamos falando de uma comunidade de contraste, uma comunidade que traz à tona uma ética, uma moral completamente diferente da sociedade ao seu redor.
uma comunidade que entende que ela está ali para desenvolver ajuntamento, porque ela agora participa da missão de Cristo. E você vai ver na Bíblia várias imagens desse Deus que agora traz esse legado para a igreja como uma comunidade de ajuntamento. Não é uma comunidade que dispersa pessoas, mas é uma comunidade que ajunta. E para ajuntar, ela tem essa propulsão para fora. Você vai ver várias imagens no Novo Testamento, o ajuntamento das ovelhas em um rebanho, o ajuntamento do povo de Deus à mesa do banquete, o ajuntamento da colheita no celeiro. Nós estamos vendo essa igreja que dá continuidade à missão de Jesus, e uma vez que ela dá continuidade à missão de Jesus, ela também dá continuidade ao testemunho da igreja primitiva. Nós encontramos que a igreja é esse povo messiânico, onde Jesus Cristo é o centro da vida da igreja, não é outra coisa, não é César, Jesus é Senhor, e se Jesus é Senhor de todas as nossas relações, de tudo, gente. Porque agora esse povo é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo que conduz a igreja, é o Espírito Santo que dá competência à igreja, não são a igreja com seus próprios programas, seus próprios eventos. Não, é o Espírito Santo que conduz a igreja na leveza desse caminho onde o Espírito Santo leva para onde quer, quando quer e como quer. E então você vai entender e vai começar a experimentar essa realidade de um povo que vive a salvação do reino de Deus, já essa salvação que é do tempo do fim chegado agora. E aí você entende essa relação de um povo do já e do ainda não. Eu tenho conversado disso com muitas pessoas, porque tem muita gente só focando no já e esquecendo do ainda não. E tem muita gente que só fala do ainda não e esquece do já. A igreja vive nessa tensão saudável do já e do ainda não. Em outras palavras, ela reconhece o seu lugar na história. Ela sabe que esse momento é um momento de ajuntamento e para ajuntar ela tem que sair. Ela tem que ser um instrumento de bênção para as nações, para a sua comunidade agora. Mas ao mesmo tempo ela entende que ela tem que proclamar a verdadeira reconciliação que se dará pela ocasião da volta de Jesus Cristo. E é essa mensagem proclamada que dá urgência para a igreja para que esse momento chegue logo. E quando a igreja perde de vista a mensagem de que Jesus está voltando, ela perde a urgência. E ao perder a urgência, ela enfraquece na missão. E ao enfraquecer na missão, ela perde a sua identidade. E ao perder a sua identidade, esquece a sua história. E ela esquece o seu chamado. Percebe? Porque quando a igreja entende essa relação de história, identidade e chamado, dentro dessa tensão do já e do ainda não, ela se entende como um movimento centrípeto e centrífugo ao mesmo tempo. Ou seja, ela atrai, ela tem esse entendimento de atração para dentro, mas ela também sai em direção ao perdido, em direção aos pobres, em direção àquela relação, como a Bíblia coloca, que são os excluídos, né? Os pobres, os órfãos, as viúvas e o estrangeiro. E se fôssemos contextualizar essa realidade, aqui a nossa cidade, a nossa comunidade, nós iríamos perceber essa realidade como ela chega até nós também. Esse é um povo da nova aliança, gente. Um povo que não é mais regido por critérios geográficos, étnicos, mas é multiétnico. Você está vendo agora um povo que Deus está chamando de todos os lugares, como uma comunidade de um chamado ao mundo. E agora essa igreja vive como um organismo e organização, como uma instituição voltada para dois polos, para dentro e para fora. Para dentro porque celebra o envio, para fora porque se entende que o seu chamado é que dá significado à sua reunião, o seu congraçamento, à sua celebração. Essa vida em comunidade manifesta a vinda do reino, porque agora é um corpo transformado, um retrato da ordem social que Deus pretende para o mundo e fazer isso através da igreja. Então a missão é a vida desse povo que vive em contraste. Eu chego ao final dizendo que essa comunidade, ela tem uma tarefa específica ao mundo. E a sua atividade é uma atividade evangelizadora que proclama o evangelho. E essa evangelização também faz parte, essa ação de poder ser bênção e agora ter a oportunidade de responder a respeito da esperança que há em nós. É de fato uma comunidade do tempo do fim, é uma comunidade escatológica. Mas essa comunidade do tempo do fim vive a realidade do tempo do fim agora. Porque ela sai até os confins da terra, para todos os povos, para toda a comunidade, e assume como igreja local essa responsabilidade da missão de Deus, de ser um instrumento, de ser embaixada. Não é exatamente essa igreja que a gente quer ver na sua rua, através da sua casa, no seu bairro, através da igreja que temos aí na sua comunidade, ou talvez na sua cidade.
Não é exatamente esse tipo de igreja que nós estamos sonhando, pois é esse tipo de igreja que a palavra de Deus nos revela que nós devemos ser. E é para esse tipo de igreja que nós encontramos o nosso referencial, a nossa história, a nossa identidade e o nosso chamado. Eu espero que isso faça parte da sua vida, como parte desse corpo de Cristo. E uma vez que existimos como igreja, que congregamos juntos, possamos viver todas essas realidades, porque para isto nós fomos chamados. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha, porque nós já estamos chegando ao final da série. Compartilhe e diga para os seus amigos voltar lá atrás e maratonar conosco nessa grande descoberta da igreja na narrativa bíblica. Nós nos encontramos no próximo episódio, nos últimos episódios. A gente se vê. Até lá, um grande abraço.